Ah, e olha só, antes de eu te falar como é que você vai poder definitivamente conhecer a forma de poder levar o seu negócio ao sucesso, eu separei para você a história do Bernardo, de 47 anos, conhecido na vizinhança de Maceió como o Resolve Tudo da eletricidade. Ele já tinha consertado desde ventiladores capengas até aqueles chuveiros assassinos, sabe? Aqueles que dão um choque quando você encosta na torneira. Era um trabalho honesto, mas que andava meio apertado. Contas empilhadas, sonhos adiados e filhos que sonhavam em voar mais alto. Foi num dia, um outro qualquer, enquanto ele estava debaixo do painel elétrico ali, bem antigo, que um curto inesperado quase acabou com a vida dele. O choque foi forte e por um segundo Bernardo viu a sua vida passar como um filme na frente dos seus olhos. Ele sobreviveu, mas entendeu que algo precisava mudar e rápido. Ele não podia continuar dependendo só da sorte e de mais clientes do boca a boca. No entanto, a ideia de investir no digital e em diagnósticos parecia coisa de filme de ficção científica para ele. Um amigo sugeriu: Bernardo, faz um diagnóstico do teu negócio e coloca ele no digital. O Bernardo só riu e respondeu, né? Diagnóstico? Digital? Eu só tenho eletricidade na veia. A palavra diagnóstico soava para ele como algo complicado, um papo de médico, de cientista. Mas no fundo havia algo que dizia para ele: talvez fosse hora de pensar diferente. Foi então que o Lucas, o filho mais velho dele, um entusiasta de tecnologia, apareceu como um verdadeiro mentor. Lucas sempre mexia em computador e insistia que o pai deveria experimentar essas novas ferramentas. Pai, que tal você fazer um levantamento de serviços que dão mais lucros e pensar num jeito de divulgar isso na internet? O Bernardo, entre desconfiado e curioso, acabou aceitando. E lá foram os dois, debruçados sobre papéis, planilhas, começando um diagnóstico básico. Eles listaram os serviços de Bernardo e descobriram que os reparos de emergência, que ele cobrava bem baratinho, eram os que estavam tomando mais tempo dele. Com isso, ele decidiu reorganizar suas prioridades e planejar melhor os atendimentos. E o Lucas não parou por aí. Ele convenceu o pai a investir R$100 em impulsionamento para uma publicação no Instagram. O Bernardo achou que era uma loucura, mas o filho garantiu: confia, pai. Com os primeiros passos, Bernardo começou a perceber que o plano não era tão complicado. Ele fez o seu primeiro vídeo, sem edição nem frescura, ensinando como evitar curtos-circuitos. Uma dica simples que mostrava seu expertise e cativava o público. Lucas o ajudou a postar o vídeo no Instagram e, para surpresa do Bernardo, começaram a surgir comentários e logo depois, pedidos de orçamento. Bernardo sentiu que de fato havia cruzado uma fronteira. Ele já estava no mundo digital e os clientes não paravam de surgir. De repente, ele passou a ser chamado o eletricista do Instagram. Era estranho, mas o sentimento de reconhecimento enchia o seu coração de orgulho. A cada cliente novo, Bernardo ganhava confiança, mas ele tinha inimigos a vencer. O cansaço era um deles. O trabalho aumentava, as demandas se multiplicavam e a rotina se tornava cada vez mais puxada. Além disso, ele ainda tinha que lidar com o receio de não dar conta. O que o mantinha firme eram os aliados inesperados, os clientes que compartilhavam suas postagens, os amigos que ajudavam a divulgar e até os vizinhos que ofereciam uma mão para carregar as ferramentas. Um dia, uma tempestade forte atingiu Maceió e vários bairros ficaram sem energia. O Bernardo viu a oportunidade de fazer mais do que apenas ficar consertando os fios. Ele convocou alguns dos amigos e juntos passaram a noite atendendo a comunidade. Subiram em postes, mexeram em painéis e restauraram a energia de dezenas de casas. Em cada rosto via a gratidão das pessoas, o que motivava a seguir em frente, mesmo com o corpo já no limite. Certa noite, durante um atendimento de emergência, o Bernardo encontrou um cabo solto em uma casa com infiltrações. O chão estava molhado e ele sabia que aquele trabalho seria perigoso. Mas era ele que estava ali e não podia deixar a família no escuro. Com o pulso firme e rezando para os seus santos protetores, ele consertou o problema, sabendo que qualquer erro podia ser fatal. Essa foi a noite em que ele percebeu que, mais do que um eletricista, ele era um herói para aquela comunidade. Com o passar do tempo, o Bernardo começou a ver os frutos do seu esforço. Os seus filhos, que antes estavam desmotivados, passaram a se interessar pelos negócios do pai.
A renda extra permitiu que Lucas ingressasse numa faculdade de tecnologia, o filho mais velho dele. O que ele sempre sonhou, mas nunca teve condições de fazer. O Bernardo descobriu que aquele pequeno investimento em digital não só havia transformado seu negócio, mas também estava abrindo portas para o futuro dos seus filhos. Bernardo começou a receber mais pedidos que jamais imaginou. E em vez de aumentar os preços e tornar inacessível, ele decidiu usar parte dos seus ganhos para investir na própria comunidade. Ele organizou oficinas para ensinar os jovens, como os filhos dele, a importância de conhecer o básico da elétrica. E até ofereceu dicas sobre o uso responsável da energia. Hoje, o Bernardo não é mais só um eletricista que resolveu o problema de meio Maceió durante uma tempestade. Ele se tornou uma figura respeitada, alguém que mostra na prática que coragem e determinação são tudo o que se precisa para transformar a vida. Os moradores o chamam de mestre, e ele carrega esse título com um sorriso de quem, contra todas as expectativas, conseguiu. Os seus filhos, agora com perspectivas mais amplas, veem o pai como um exemplo de perseverança e inovação. E o Bernardo, o eletricista que um dia quase desistiu, olha para o horizonte e se vê capaz de tudo. Ele percebeu que mesmo quando a vida está por um fio, sempre há uma maneira de se reinventar e de dar àqueles que ama um futuro mais brilhante.